Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um Bloomcast dessa temporada. E como eu sempre digo no começo de cada episódio, é que eu quero que não seja simplesmente mais um papo. Eu quero que você saia daqui com a sua mente borbulhando de ideias, que durante esse papo você tenha vários insights e que você saia daqui com alguma coisa, né? Além dessa conversa, mas que essas ideias, elas não fiquem só no papel, mas que você coloque essas ideias em prática também. Hoje, a convidada de hoje, nós somos charadas, nós temos o mesmo nome, né? E é Yasmin Dias. Se apresenta aí pro pessoal. Fala, gente, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite. Yasmin também, né? Uma união de Yasmins aqui hoje. Também somos, fora o nome, né, parecido, também somos estudantes de jornalismo, trabalhamos no mesmo lugar, inclusive. Então, aqui a gente está muito, muito parecida hoje. Sim, Prazer, verdade. meu nome é Yasmin Dias, eu sou estagiária na Repórter TV, né, trabalho no Estágio Alerta, e também sou apaixonada por esportes, eu gosto bastante de contar histórias. Então, tem muita coisa assim, para falar sobre mim, mas hoje a gente já conseguiu desenrolar aqui no nosso podcast, né? Sim, vamos lá. Para começar, eu dei uma fuçada lá no seu Instagram. E eu queria começar lá do começo, né? Em vez da gente já pular direto para o jornalismo, vamos lá para o começo, né? Eu queria saber como que você era quando você estava no ensino fundamental e no ensino médio. Qual era seu perfil de aluna? Você era mais quietinha? Você era mais nerd? Você era a que conversava? Era lá do fundão? Me conta um pouco sobre isso. Então, eu era muito tagarela, eu falo bastante desde pequenininha. Só que eu também sou estudiosa. Então eu ficava lá no fundão porque eu conversava bastante, mas eu fazia lição igual o pessoal que ficava mais na frente, entendeu? Eu era do fundão com a personalidade do povinho da frente. Até assim, os meus 12 anos eu era mais retraída, eu tinha mais medo de bagunça, assim, eu não gostava muito de levar bronca dos professores. Aí quando eu fui ficando um pouquinho mais velha, assim, entrando na adolescência mesmo, lá pros 14 anos, aí eu comecei a me soltar um pouquinho mais, de conversar mais com o pessoal assim, depois da aula, sabe? Mas em questão de notas, assim, sempre tive boas notas e alguns bilhetinhos, porque eu falava bastante na aula. Não, mas isso faz parte, tá vendo? Outra coisa que nós somos parecidas, entendeu? Não é só no nome, não é só na profissão. Eu também era super tagarela. Eu era super tagarela. Você falava demais. Uma coisa leva a outra, né? Jornalista gosta muito de falar, de perguntar. Tem esse negócio da curiosidade. Eu sempre tive bastante. Sim. E aí eu vi que no ensino médio você fez ETEC, né? Que curso você fez lá? Foi. Então, eu fiz integrado, mas assim, eu tentei entrar na ETEC assim, na oitava série, no oitavo ano, mais ou menos, estava tentando entrar na ETEC. Mas eu não consegui, porque eu queria fazer no Parque da Juventude, aquela onde ficava o Carandiru. O pessoal que aqui de São Paulo, onde antigamente era um presídio, que foi demolido e tudo mais. Aí criaram uma ETEC lá. Eu tentei entrar lá uma vez, foi logo quando eu terminei o ensino fundamental, mas era muito, muito concorrido mesmo. Eram pouquíssimas vagas, se não me engano, eram 30 vagas e mais de 300 alunos tentando. E aí eu não consegui passar. Aí depois, quando eu entrei numa escola também que era até boa, aqui na Zona Norte de São Paulo, eu consegui entrar nela para fazer ensino médio. Aí no meu segundo ano do ensino médio, eu tentei novamente a ETEC, só que não foi dessa vez integrado, sabe? Para recomeçar junto com o ensino médio. Eu quis fazer só o curso. Tive até alguns amigos que fizeram isso, recomeçaram tudo, e eu não tive essa coragem de largar tudo que eu já tinha cursado, assim, metade do ensino médio para começar tudo de novo. Aí eu fiz só o curso de administração, né? Eu achei que era o mais próximo de jornalismo que a minha ETEC poderia oferecer, que foi a ETEC Horácio Augusto da Silveira, que também na Zona Norte de São Paulo. Não era mesmo do Parque da Juventude, eu desisti dela, fiquei traumatizada. E aí eu fiz 1 ano e meio de ADM lá. Legal. E aí, como que o jornalismo surgiu na sua vida, né? Porque, eu não sei, desde pequeno você já queria fazer jornalismo ou não? Olha, desde pequena eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que eu pudesse conhecer coisas novas todos os dias. Eu sempre gostei, assim, é bem clichê, né? Todo mundo que é jornalista vai falar isso, sabe? Eu sempre gostei muito de escrever, de ler. É um clichêzinho, mas eu sempre gostei muito de escrever. Tem uma coleção de diários até hoje, diários quando eu era mais novinha, vários livros, e eu sempre gostei bastante dessa parte mais de textual. Só que, para ter certeza mesmo que eu queria ser jornalista, foi com 14 para 15 anos, logo quando eu estava começando o ensino médio, e eu
assim, fui pesquisar o que eu queria fazer. O que eu queria fazer na minha vida. Aí comecei a fazer vários testes de aptidão, né? E sempre dava para a área de comunicação. E aí deu um estalo na minha cabeça. Eu falei, acho que jornalismo é perfeito, porque eu gosto bastante de me comunicar com as pessoas. Eu gostava de estar à frente dos trabalhos em grupo, apresentações eu queria ser a liderança. E aí, com 15 anos mesmo que eu decidi que eu queria ser jornalista, mas não mais a parte assim, de apresentação, a parte de repórter, para estar na rua conhecendo as histórias das pessoas, conversando com elas. E futuramente, quem sabe, viajando o mundo para conhecer os lugares e contar as histórias. Aí foi ali com 15 anos de idade que eu decidi de fato que eu queria ser jornalista. Uhum. E como foi essa questão de entrar na faculdade para você de jornalismo? Porque para mim foi todo é sério, foi um imbróglio tão grande para eu conseguir entrar na faculdade que, nossa, eu não sei em que ano você está da faculdade agora. Eu tô no penúltimo, terminando agora, aí no que vem começa o último ano. Entendi. Eu tô no segundo ano de jornalismo, então eu comecei, tipo, no meio da pandemia, loucura total. Tanto que, tipo, o dia que eu fiz a minha matrícula da faculdade foi a semana que fechou tudo em São Paulo. Então, eu nunca nem pisei um pé na minha faculdade. Então, tipo, tá sendo totalmente à distância. Sim, tá sendo totalmente à distância. Mas, assim, nos primeiros semestres, para mim, foi meio complicado, porque o começo da faculdade, tipo, eles estão introduzindo muitas coisas, você tá, tipo, porque às vezes a gente entra numa faculdade pensando, ai, caramba, a gente já vai chegar, vai ter câmeras, aquela coisa toda, e não é assim que funciona, né? Não é assim, tipo, eu toda também uma introdução. Comecei desse jeito, achando coisa. que eu ia sentar assim na bancada de um jornal e apresentar. Sim, nossa. Esse é o sonho, né? Esse é o sonho, mas a realidade é totalmente diferente. E aí eu queria saber como foi para você esses primeiros semestres aí, né, que são mais introdutórios, e quando foi que você entendeu que o jornalismo era realmente para você, né? Porque você já tinha alguns testes de aptidão falando comunicação, você queria jornalismo, mas tem um momento na faculdade que, sei lá, dá um estralo e você fala, caramba, eu nasci para isso, e você entende que você tá fazendo a coisa certa. Olha, para a faculdade de jornalismo tem todo um pré antes de eu estar de fato na faculdade. Porque eu comecei a fazer... Vou começar mais na parte dos vestibulares, né? Que acho que a história começa mais por aí mesmo. Eu terminei o ensino médio em 2017. Só que eu só terminei o curso da ETEC, de ADM, no meio de 2018. Eu fiz o Enem de 2017, mas eu não estudei para ele. Eu fiz para conhecer, até porque no terceiro ano do ensino médio é gratuito, né? Então eu falei, vou aproveitar essa oportunidade, vou conhecer, porque o meu objetivo era, primeiro, terminar o TCC de administração na ETEC, e depois eu começar a estudar para os vestibulares para tentar fazer o Enem em 2018. Eu teria o quê? Um semestre para mim estudar. Eu nunca fiz cursinho pago, sempre estudei em casa, sempre por YouTube, fiz até um cursinho que era o do Emancipa, né? Que é um cursinho popular, era de graça todos os sábados. Aí eu comecei a fazer, eu terminei a ETEC em 2018, no meio de 2018, e comecei a estudar já para o Enem de 2018. De 2017, eu fui bem mediana, porque eu fiz mesmo para conhecer, aquele não estudei, e eu estava assim com conteúdo fresco no ensino médio, porque eu estudei para me formar, né? Mas eu só fui conseguir focar mesmo no ano seguinte. Aí eu peguei, estudei bastante, e desde o começo eu tinha uma certeza que eu estava estudando para uma área que eu queria. Só que a gente tinha aquela opção de colocar uma segunda opção no Enem. E eu ficava pensando, olha, eu posso colocar um outro, quem sabe relações públicas, que também é na área de comunicação, né? Eu também estaria assim, um pouco mais na área de liderança, conversando. Só que eu não estaria feliz. Eu mesmo assim, nunca ter trabalhado na área de jornalismo, sem nunca ter estudado jornalismo, eu sabia que eu não estaria feliz fazendo uma coisa que eu não queria fazer, que não fosse jornalismo. Aí, quando eu consegui fazer a nota do Enem, né, eu fui tentar as duas opções, e nas duas eu coloquei jornalismo. Só que a minha vontade, por mais que eu não tenha nada a ver com a universidade, eu queria muito estudar no Mackenzie. E eu falo isso para todo mundo que eu conheço, que não combina comigo, assim, pela ideologia do local.
de fato, sabe? E na época de 2018, ainda que era ano de eleição, tava bem bipartidarismo mesmo, as pessoas, você é azul, você é vermelho, você é direita, você é esquerda. E eu, no auge da minha adolescência, queria falar de política com todo mundo, tava estudando pra caramba por causa de vestibular, então tava com aquele conteúdo de política bem fresco na cabeça. Falei, olha, eu só quero entrar aqui porque para jornalismo, a Universidade do Mackenzie, ela é super renomada, super reconhecida e muitas pessoas elogiam bastante. Mas eu não passei, né? Na verdade, nem tentei, porque só tinha uma vaga, e a minha nota eu só conseguiria entrar lá se fosse pela segunda chamada. E eu não queria esperar uma segunda chamada, porque eu já tinha ficado um ano parada por causa da ETEC. Então eu deixei de lado essa minha vontade de entrar no Mackenzie. Aí eu tentei outras 2 universidades, que era São Judas, essa sim, tinha uma vaga só. Eu fiquei em terceiro. E tinha a Unip, que eu cuspi pro alto. Eu criticava muito, não quero fazer Unip. Todo mundo faz Unip. Onde você vai tem um Unip na esquina. Eu falava. Acabou que foi essa universidade que eu entrei com a minha segunda nota, porque a primeira eu não tentei, que era uma Mackenzie, que era a que eu mais queria. A minha segunda opção só tinha uma vaga. E olha, naquela época, no meu Enem, 2018, já estava complicado. As notas, imagina o pessoal que eu tô tentando agora, né? Já não tinha muita bolsa. Aí eu acabei passando na Unip. E aí eu acho que quando eu entrei na Unip que eu tive um estalo, porque o local era incrível. Eu acabei conhecendo umas pessoas muito legais, assim, de primeira. Cheguei na fila da inscrição. E uma coisa que eu nunca esqueço é que no dia que eu fui fazer a minha matrícula na Unip, foi o dia que o Boechat faleceu. Nossa. Eu tava com meu pai lá na Unip, e a gente ficou o dia inteiro lá, porque tava muito cheio. Aí ele pegando assim no celular, nossa, caiu um avião aqui em São Paulo. E a gente prestando atenção, pra ver o que era, e não saía a informação quem tava no avião. Um pouquinho mais tarde, fala que era o Boechat. E assim, toda noite eu assistia o Jornal da Band com meu pai, por causa do Boechat. A gente morria de rir. Ele falava pra mim, você vai um dia conhecer ele, filha, porque você gosta bastante de jornalismo. E assim, foi uma coisa que eu nunca vou esquecer, que ficou bastante na minha cabeça, porque o pai falou bem assim pra mim naquele dia: ele tá indo pra dar espaço pra você e pra novas pessoas chegarem. E foi bem impactante pra mim. Aí, quando eu comecei ali, no primeiro dia, no dia da matrícula, eu falei, eu tô na profissão certa. A profissão de profissional que eu admiro pra caramba, mas eu quero fazer valer a pena, entendeu? Eu tô tendo uma oportunidade que muitas pessoas gostariam de ter, mas não conseguem. Então, eu vou aproveitar. Aí, dali em diante, eu falei, eu vou fazer valer a pena o jornalismo. É um sonho meu. Acho que desde o meu primeiro dia na faculdade mesmo, primeiro dia de aula, eu nunca me arrependi. Até hoje, já passei por altos e baixos da profissão, momentos complicados. Eu tenho certeza, eu não ser jornalista mesmo é o que eu tenho que fazer na minha vida. Não, com certeza. Eu acho que todo mundo assim que já passou por aqui, que é jornalista também, todo mundo fala sobre esse ponto de virada, né? Esses momentos assim que você entende, fala, caramba, o meu aconteceu no segundo semestre, a gente teve que fazer uma entrevista ping-pong, né? Era a primeira vez que a gente tinha que ir atrás de fonte, a primeira vez que a gente tinha que conversar com as pessoas, para elas virem, né? E falar com a gente, falar com um bando de universitário que, tipo, não sabia de nada. E aí a gente fez um trabalho sobre literatura e tal. E aí, no terceiro ano do ensino médio, eu fiz ensino médio técnico, né? E aí, no terceiro ano, a gente teve língua portuguesa e uma professora, ela quis apresentar pra gente a literatura contemporânea, né? Com autores que a gente conseguiria ter contato e conversar e tudo mais. Aí ela chamou a Aline Bey. É uma autora brasileira, ela tem o livro O Peso do Pássaro Morto e tal. E aí, eu falei, meu Deus do céu, a gente vai falar sobre literatura, quem que eu vou chamar? E aí, logo na minha cabeça, a primeira pessoa que veio foi a Aline, e aí eu mandei mensagem pra ela, me tremendo, cagando de medo, falando, gente, ela não vai aceitar, gente, porque ela é uma escritora, entendeu? Sabe, ela nunca que ela vai querer falar com
uma estudante de jornalismo, aí eu mandei mensagem pra ela, ela foi super solícita, falou, não, tudo bem, não tem problema, só me fala o dia. Eu falei, meu Deus do céu, pronto, já temos uma A gente fonte. sempre tem essa percepção, não, nossa, não vai me aceitar aqui nunca. Sim, nossa. Aí, tipo, no dia da entrevista, acho que foi, sei lá, foi muito doido. Porque desde o primeiro momento, assim, a gente já bateu um papo super gostoso, até antes de começar a gravar. E quando começou a gravar, assim, tipo, foi 1h30, assim, que passou, que eu falei, caramba, onde que eu tava, assim? Porque não parecia que eu tava nem no meu lugar físico, de tão bom que foi o negócio, assim. Tanto que, quando eu mandei pro pessoal decupar, né, depois as meninas falaram, Yasmin, e, tipo assim, eles fizeram 6 perguntas, né, pra eu fazer 6 perguntas. Yasmin, era só 6 perguntas. Era um negócio pra ser 30 minutos. Você conseguiu fazer um negócio ser 1h30, tipo, e rendeu super. A gente falou sobre várias coisas, foi super legal, foi super gostoso o papo. E foi naquele momento ali que minha chavinha virou. Eu falei, caramba, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou no lugar certo. E desde então, eu entendi que eu nasci pro jornalismo. Falei, gente, não tem pra onde eu correr, não tem mais o que eu fazer, porque, gente, aonde que eu vou encontrar essas sensações, assim? Eu até falo, né? Tipo, o podcast veio pra isso também, pra mim, pra me ajudar nisso. Porque, como você falou, né? Que você ama contar histórias, eu também gosto muito disso. Então é muito gostoso, assim, depois que você sai de uma entrevista com alguém, e aí, sei lá, é uma descarga de adrenalina que você fala, meu Deus do céu! E a gente aprende coisas novas, né? Conhece novas culturas e vê um jeito diferente de olhar a vida. Sai um pouco dos nossos olhos e começa a chegar com os olhos de outras pessoas. Eu acho que essa é a parte principal para mim em gostar do jornalismo, porque é você viver uma vida de outra pessoa durante um curto período que seria a sua entrevista, né? Uhum. Sim, e como eu disse, né, a gente estava conversando aqui no começo, né, que quando vem uma pessoa aqui que é mais travada, que você tem que, tipo, se esforçar mais para as coisas fluírem, parece que você não tá fazendo a coisa certa, mas quando você tá na frente de um entrevistado, de alguma pessoa, assim, que é fácil da pessoa conversar, assim, que você joga a pergunta e a pessoa vai longe com aquilo, é maravilhoso, porque você se sente com aquela sensação de dever cumprido, tipo assim, a pergunta foi tão boa que a pessoa tá conseguindo discorrer sobre aquilo. É maravilhoso esse sentimento, assim. E é muito gostoso isso sobre o jornalismo, né? Porque tem várias possibilidades, né? Acho que esse é o mais legal do jornalismo. Você pode tanto ser um repórter, você pode escrever, você pode ser um pauteiro, você pode estar em vários campos de atuação, assim. Tem multifunções, sim. E tem até pessoas que são mais retraídas, assim, são mais tímidas, não gostam de estar à frente das câmeras, mas elas nascem também para o jornalismo, só que para aquela parte um pouco mais textual. Na faculdade mesmo, meu grupinho, assim, dos meus amigos, eles não gostam de aparecer à frente das câmeras. Eu sempre tenho que estar lá. Oi, gente, tudo bem? Eu gosto de estar lá falando, mete a cara assim no meio da avenida, fala, oi, você pode falar com a gente? Os meus amigos são mais retraídos. Porém, cada um tem uma função, tem uma característica que eu não tenho. Por exemplo, tem a pessoa que sabe tudo de edição de vídeo. Você entrega o material sem decupar, o material cru, entrega na mão dessa pessoa, ela vai saber fazer certinho. E assim como vai ter outra que, se você coloca... olha, eu preciso fazer o roteiro tal, pega a pessoa, entrega um roteiro perfeito. E assim, jornalismo não é só você estar lá na frente da câmera e contar uma notícia, não, tem muita coisa nos bastidores, tem muita coisa antes da notícia chegar até o telespectador, entendeu? E a gente percebe nisso, porque se fosse colocar só as pessoas tagarelas para falar de jornalismo, acho que a gente teria um pequeno problema. Exatamente, a gente já estaria afundado, porque eu também sou eu sou essa pessoa também do meu grupo, tipo, a maioria das pessoas do meu grupo não gostam de aparecer, e aí, tipo, ou às vezes agora, né, que a gente tá mais via Zoom e tal, pela faculdade, aí as pessoas falam assim, Yasmin, mas se tiver que falar com o professor, você fala com ele, né? Tipo, você precisa estar na aula pra poder falar com o professor e tudo mais. Eu falo, gente do céu. Mas é muito legal essas coisas. Mas realmente, eu fico pensando assim, e elas são muito boas em outras coisas que eu sou péssima, assim. Tipo, eu sou uma pessoa que se você me der um texto e falar assim, olha, Yasmin, você tem 5 minutos pra entrar, lê esse texto e entra. Tipo, pra mim, não vai ser, tipo, eu não vou ficar horrorizada, falar, meu Deus, o que eu vou fazer? Não, pra mim vai ser tranquilo, vai ser ótimo. Mas tem gente que já não consegue. Tipo, para as meninas é muito engraçado, né? A gente teve que gravar um podcast para a faculdade. E aí, uma das minhas amigas já tava, não, gente, eu não vou fazer, porque já gravando eu já tô tremendo. Imagine se fosse ao vivo, que não sei o quê. E, tipo, eu falei, gente, mas é um negócio assim tão... Tanto que a gente teve que fazer um rádio jornal, e aí a gente foi ao vivo, né, pelo YouTube. E elas falaram assim, Yasmin, foi a primeira vez que eu te vi nervosa na vida.
Foi a primeira vez, porque todas as outras vezes eu tava super tranquila, né? Mas ao vivo o negócio é totalmente diferente, né? Mas assim, experiência, né? Mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso sobre isso. E aí, continuando aí nesse... Fica, né? Sim, continuando nesse assunto aí da faculdade, jornalismo esportivo. Me conta um pouco sobre isso. Porque na minha faculdade tem pouquíssimas pessoas... Do nada. Tem pouquíssimas pessoas que gostam de jornalismo esportivo e menos ainda mulheres. Então, eu queria que você me contasse um pouco sobre isso. Mas, para você ter uma noção, pior que tá crescendo muito. De quando eu comecei em 2019, que é recente, para hoje, foi um salto gigantesco de tantas mulheres que eu conheci por causa do jornalismo esportivo. Porque, assim, eu sempre falo, para mim, jornalismo veio primeiro, depois veio o futebol. Minha família não tem pessoas que acompanham futebol, eu sou a única. Agora eu tô tentando meio que levar meu pai, levar minha irmã. Mas eu torço para um time de futebol que é o São Paulo por causa do meu pai. Acontece que em 2018, quando eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, eu sempre gostei muito de acompanhar as Copas, só que era uma coisa de 4 em 4 anos. E eu não tinha aquela periodicidade depois que acabava a Copa do Mundo, né? Em 2018 eu falei, tô gostando pra caramba, eu acompanhei todas as seleções que eu pude, mesmo estando fazendo o TCC lá na ETEC, né, que eu mencionei mais cedo, eu quero continuar acompanhando quando acabar a Copa. Aí eu falei, vou começar a acompanhar o time que eu torço, de fato, que eu torço porque eu não acompanhava o São Paulo. Torço por causa do meu pai. Aí, em 2018, eu comecei a acompanhar. Eu já estava estudando para fazer jornalismo. E ali eu descobri que, de fato, eu amo meu time, né? Que é o São Paulo. Hoje, eu sempre falo também que é uma prioridade para mim, excluindo o jornalismo, né? Que o jornalismo vem em primeiro lugar. Eu sempre acompanhei, eu comecei a acompanhar bastante por causa disso em 2018. Aí eu fiquei focado. Em 2018, eu entrei na faculdade. Depois que eu terminei de estudar, né, para o vestibular, eu entrei na faculdade. Aí, em 2019, meu objetivo virou estudar futebol. Porque eu gostei bastante de acompanhar a Copa. Eu comecei a estudar comecei a acompanhar o São Paulo, né, que era o meu time. Em 2019, assim, então agora eu vou começar a acompanhar os outros campeonatos, começar a acompanhar outros times, para me entender um pouquinho mais. Não porque eu queria trabalhar com isso, mas porque eu gostei de acompanhar futebol. Eu tava ficando louco. Queria camisa do time, queria camisa da seleção, queria tudo. Aí eu falei, vou começar a acompanhar porque eu tô gostando. Aí em 2019, quando eu comecei a faculdade, eu acabei conhecendo alguns amigos, por coincidência do destino mesmo, que também gostavam de futebol. E duas amigas minhas são paulinas, que elas entraram na faculdade para trabalhar com jornalismo esportivo, porque elas são paulinas. Aí eu falei, nossa, não é possível, que mundo pequeno. Aí eu fiquei tão próxima delas, dos meninos também que gostavam de futebol, que eu fui aproximando, eu fui aprendendo com eles, porque eu cheguei muito tarde. Geralmente as pessoas que gostam de futebol, que trabalham com isso, elas acompanham desde pequenas, porque tem pai, mãe que leva para estádio, que faz várias coisas, e eu não tive isso. Tanto que eu fui conhecer o Morumbi, que é o estádio de São Paulo, em 2019. Fui assistir o primeiro jogo esse ano, inclusive, foi na semana passada. Eu cheguei muito atrasada em tudo. Aí, em 2019, eu comecei a estudar, tipo, engoli livro, era só vídeo, assisti, fiz muitos cursos, porque eu queria aprender. Aí, ali eu decidi, olha, quero trabalhar com jornalismo esportivo, porque eu quero ser jornalista, quero ser repórter, em qualquer área. Eu gosto bastante da editoria policial, investigativa, cultura, eu gosto bastante. Só que aqui, dentre as matérias que eu tive na faculdade, os trabalhos que eu fiz, a que eu me identifiquei de fato foi jornalismo esportivo, porque eu acho que eu cheguei tão tarde que eu quis consumir tudo tão de uma vez só, quis engolir tudo, e eu gostei, eu me encontrei ali. Eu falo que eu tive uma sorte, porque geralmente as pessoas demoram para se encontrar dentro da profissão, na vida. Tem gente que é médico com 60 anos, vai descobrir que gosta mesmo de fazer outra coisa, assim, nada a ver. E eu acho que eu descobri a minha muito rápido, em comparação a essas pessoas, né? E eu não quero perder essa oportunidade. Então, hoje, se eu puder escolher, eu gostaria muito de trabalhar na área de jornalismo esportivo. Mas não tendo a oportunidade, também não vou fechar a porta para outras áreas, né? Uhum. Porque a Biana está aceitando. Porque o jornalista não ganha muito bem também, né? Então a gente tá feliz com qualquer coisa. Exatamente. Tipo assim, hoje em dia, eu acho que essas coisas, assim, elas são muito complicadas, mas eu acho que hoje em dia,
você pode escolher as duas coisas. Unir aquilo que você ama e uma forma para você ganhar dinheiro. Acho que você pode juntar as duas coisas, né? Porque também a gente não vive só de amor pela profissão, né? A gente tem que viver daquilo que ela nos tem proporciona. Dinheiro também, né? Sim. Amor não paga as contas. Exatamente. Não, mas de verdade, eu achei muito legal quando eu vi lá você falando um pouco sobre jornalismo esportivo, porque como eu te disse, tipo, são pouquíssimas pessoas envolvidas nisso. Eu vejo pela minha faculdade, assim, a maioria das pessoas, elas estão focadas em cultura. A maioria das pessoas querem falar de cultura. Esse semestre mesmo teve quase um mata-mata lá na minha sala, porque todo mundo queria pegar a editoria de cultura e teve que fazer realmente um sorteio para ver quem ia ficar com a editoria de cultura, e depois que a gente foi decidir as outras editorias, quem ia ficar com as outras editorias. Eu falei, gente do céu, tipo, é muito engraçado essas coisas, né? E jornalismo esportivo é uma das áreas, assim, que, tipo, olhando pro cenário em que eu estou inserida, tipo, pouquíssimas pessoas falam sobre isso e pouquíssimas são mulheres. A maioria, como você falou, são pessoas que já consomem futebol desde pequenos e que vão a estádios e coisa e tal, mas a maioria também é homem, né? São homens que já estão aí, na minha né? sala mesmo, o grupo de análise esportiva era só meninos. Só que eu tive muita sorte, porque eu fiquei muito amiga deles, né? E eles tinham muita calma comigo, me ensinavam bastante coisa, porque eu queria aprender. E eu sempre deixei bem claro que eu não tinha conhecimento. Não o suficiente, assim, para você ser uma jornalista. E um jornalista, ele pode falar do que ele quiser. Ele só precisa ter conhecimento. E eu não tinha esse conhecimento, entendeu? E esses meus amigos me deram bastante oportunidade de poder falar, de poder conversar, as minhas amigas também. E é o principal, quando você quer aprender uma coisa, você tem pessoas ao seu lado que falem. E sobre a parte da história de cultura, isso aconteceu também comigo no meu começo da faculdade. E com o passar do tempo, as pessoas foram se descobrindo. E acho que isso vai acontecer com o pessoal da sua sala também e de outras salas de jornalismo. Porque a gente começa fixado em um só local. Só que a gente nunca sabe que o jornalista ele pode ser várias coisas dentro de uma mesma profissão. Num trabalho que você acabou ficando com uma editoria que você não queria, você vai descobrir que você gosta daquela editoria. Que você consegue cobrir aquilo. Eu nunca me imaginei trabalhando na parte de edição, na parte de decupagem, e depois eu comecei a fazer alguns trabalhos na universidade para não deixar sempre com a mesma pessoa, sabe? Vamos dizer que vamos equilibrar um pouquinho mais aqui, né? Descobri que tem coisas que eu gosto de fazer, e isso vai acontecer com todo mundo dentro da faculdade de jornalismo ou de qualquer outra universidade, assim, qualquer outro curso, porque a gente vai se descobrindo. Só que eu acho que, eu sou um pouco suspeita, né? Mas eu acho que em jornalismo isso acontece mais. Sim. Não, sim, isso é muito verdade. Esse semestre mesmo, a gente está produzindo um jornal e eu fiquei com a editoria de economia, né? E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida de economia? Tipo, sei lá, é uma das editorias que quase ninguém quer pegar, né? Mas aí, tipo assim, eu só queria fugir de cultura, porque tava todo mundo querendo cultura. Eu falei, gente, não quero cultura, quero economia. Aí eu bati o pé, falei, não, gente, se for cultura eu não vou fazer. Não escrevo, não faço nada. Tava quase fazendo uma greve. Aí a gente pegou a editoria de economia. E economia é difícil, hein? Sim, mas foi muito gostoso de escrever. Foi muito gostoso de escrever porque a gente, no caso eu, né? Eu escrevi sobre o retorno do mercado de trabalho, né? E sobre como os índices de desemprego vem caindo e tudo mais. Então foi bem gostoso de escrever, assim. Eu acho que o mais difícil foi lidar com os dados, né? Porque jornalismo de dados, assim, é uma coisa que vem crescendo muito, mas que, sei lá, ainda é meio complicado para mim. Eu acho muito legal a ideia, mas eu acho ainda meio complicado, porque números, né? E, tipo, a editoria de economia já é meio taxada, né? De, tipo, isso é o chato, isso é aquela coisa que ninguém entende no jornal. Então, tipo, escrever de uma forma que as pessoas vão entender e, tipo, tirando todo o paradigma que a editoria de economia tem, foi um pouco difícil, mas foi muito gostoso e tá sendo bem satisfatório, porque todos os professores amaram, assim, desde o começo. A gente teve que cortar, tipo, pouquíssimas coisas da matéria. Então, foi muito gostoso. E teve essa coisa, e até um professor meu, ele falou assim, olha, se fosse vocês, eu investia na área de economia, porque tem pouquíssimas pessoas que cobrem jornalismo na parte de economia, né? Que as pessoas não gostam, vão para outras áreas e a economia fica de lado. Acendeu uma luzinha aí na minha cabeça. É porque é mais detalhada, fica mais complicado. Geralmente as pessoas até querem trabalhar com isso, mas ser tão
detalhado, assim, dados e a parte um pouco mais econômica, né? Um pouco mais matemática do jornalismo. Quando alguém falava, eu quero pegar jornalismo econômico, eu quero pegar porque eu gosto de falar de política, não sei o quê. Só que aí eu descobri que você consegue ter essas teorias diferentes. Porque a teoria de política eu até gosto. Mas depois que eu fiz só separado a parte de economia, eu não conseguia, era muito complicado para mim. Porque era o nível hard, entendeu? Tinha que ser muito inteligente. Eu falei, não, eu não tô conseguindo. Deixa a Yasmin pra depois. Não, mas é assim mesmo. Mas eu me senti uma lesada, que eu falei, porque assim, é um monte de coisa, é um monte de número, é um monte de... Eu falei, Jesus amado. Mas aí eu tive que sentar, pegar tudo que eu tinha e começar a escrever daquilo, né? Mas assim, foi muito legal, foi muito gostoso, assim, porque eu quebrei uma barreira minha, tipo assim, economia, acho que não. Mas foi muito gostoso. E eu acho que é muito legal essa questão da faculdade em si, né? Independente do curso que você esteja cursando, eu acho que a faculdade é muito gostoso por isso, pelas experiências que você tem, né? Às vezes nem pelas coisas que... Nem por nada, mas pelas experiências que a faculdade te proporciona viver, acho que é muito gostoso e vale muito a pena. Outra coisa que eu tenho para te perguntar é sobre o seu canal no YouTube. Que o seu canal do YouTube também é focado em jornalismo esportivo, né? Isso. Tá lá parado, coitadinho. Fiz agora na pandemia, se chama Dona da Vez. E eu tava fazendo alguns lá, sou um pouco mais presente, depois dos jogos do São Paulo. Porque eu tava estudando bastante tática, esquema tático, sobre a parte um pouco mais teórica assim, do futebol. Aí eu comecei a fazer alguns pós-jogos. Toda vez que acabava o jogo de São Paulo, eu ligava a câmera 2 minutinhos, porque o Twitter tem um tempo limite, né? E começava a falar, eu achei que acertou nisso, que o time adversário acertou nisso, e fazia uma análise bem rápida e postava lá. E foi justamente por isso que eu comecei a crescer um pouquinho mais no Twitter, por causa dessas análises. Só que era 2 minutos. As pessoas, faz um canal no YouTube, faz lá, porque lá você consegue fazer vídeos maiores, você consegue chamar pessoas para gravar com você. E eu tinha um problema para fazer isso. Eu não vou fazer porque eu não sei editar vídeo. Eu não consigo ter uma periodicidade. Eu vou enjoar o canal, vou deixar largado. E acabou acontecendo isso, que eu estava largado. Aí um amigo meu que gosta de editar, ele falou, você faz os vídeos e você manda para mim, eu edito e cuido para você. Tanto que eu nem sei a senha do canal. Ele que cuidava para mim, fazia tudo para mim. É um anjo para mim. Só que aí eu acabei largando, porque foi logo quando o São Paulo começou a ir muito mal. Fazer no Twitter, eu continuei fazendo os vídeos curtinhos lá, e depois eu fazia os maiores no YouTube. E foi até legal, porque eu chamava pessoas de outros clubes, outros torcedores, e era sempre estudante de jornalismo, eu sempre deixei isso bem claro. Chamei só uma vez uma pessoa que não era estudante de jornalismo e me arrependi. Então, eu sempre chamava algum ou de jornalismo ou qualquer relação com comunicação, porque eu queria dar espaço para as pessoas que estudam nisso. Eu queria que tivesse pessoas lá que estivessem na mesma fase que eu, entendeu? Estudando, um tentando aprender com o outro e interagindo dentro do futebol. Aí eu fazia esses vídeos assim, que eram as análises pós-jogos lá no meu canal. Aí, no finalzinho de 2020, acabou ficando um pouco mais complicado por causa dessa... Eu fiquei desmotivada com o meu time e também porque eu não tava... Esse meu amigo que estava editando para mim, eu tava com vergonha de estar mandando tanto vídeo para ele. Eu tava me sentindo muito folgada, mesmo ele falando que eu poderia mandar, sabe? Eu fiquei, eu preciso aprender, eu tenho que parar com isso, tá pedindo as coisas para as pessoas, tenho que aprender que jornalista é essa que só quer gravar, não quer aprender, não quer editar. Aí eu falei, eu vou tentar comprar um notebook para eu fazer edição, porque no meu computador não tem nada disso, sabe? Eu fazia tudo pelo celular. Baixei o InShot no celular e editando por ali, entendeu? Só que aí eu falava muito, né? Como você for percebendo, eu falo muito. Aí os vídeos estavam muito grandes e ficava complicado de subir. Eu falei, vou parar um pouquinho. E acabou que eu parei e eu comecei o outro estágio, que é o que eu tô agora.
Aí eu não conseguia assimilar mesmo. Aí o canal acabou ficando mortinho lá, coitado. Aí eu parei tanto com o canal quanto com as análises pós-jogos no Twitter. Eu achei que o pessoal tava cansado de ver tanta derrota do São Paulo que eu não queria mais ouvir minhas análises. Acho que foi isso. Mas me conta, você falou que você tinha saído de um estágio, estava entrando em outro estágio. Me conta sobre o seu primeiro estágio e como você conseguiu ele, né? Na verdade, vamos voltar para a faculdade. Você está no seu penúltimo ano da faculdade e o seu primeiro estágio, você conseguiu em que ano da faculdade? Eu consegui no primeiro ano da faculdade, no segundo semestre. Caramba! Eu fazia... Foi! Até hoje não acredito. E eu tenho amizade até hoje com o pessoal, com o meu antigo chefe. E eu sou muito grata a ele, porque ele foi a primeira pessoa que confiou em mim. E ele confiou mesmo. E eu acho que foi por causa do futebol. Porque ele nem sabe disso. Depois vou mandar esse podcast para ele descobrir. Foi assim, eu já tinha feito, acho que uma entrevista para estágio. E já tinha feito várias outras para jovem aprendiz. Só que eu não queria trabalhar de jovem aprendiz. Porque eu tinha um curso de ADM, né? Tinha acabado de me formatar com tudo fresco na memória. Mas o meu foco mesmo era jornalismo. Aí, quando eu entrei na faculdade, eu consegui fazer uma entrevista para estágio. Eu não passei nessa primeira entrevista. Aí, eu fiz a que eu passei de fato, que foi na subprefeitura do Ipiranga. Bem longe. Eu estava perto da minha faculdade, até que era. Eu estava ali na Vergueiro, estudo, né? E a subprefeitura fica no Ipiranga. Só que eu moro em Guarulhos. Nossa. Então, assim, era vários extremos. Ia pro canto, tudo pro canto. Mas, para mim, essa é a graça do jornalismo. Desde sempre, para mim, que é legal você estar nos lugares, você estar indo de um canto para outro. Aí, voltando à entrevista, né? Eu fui fazer minha entrevista e eu cheguei lá na subprefeitura, um prédio antigo, assim, cheio de história, fiquei apaixonada pelo lugar, tinha um jardim, assim, coisa mais linda, eu olhando tudo. Aí eu sentei, assim, num sofá, que também era bem antigo. Aí o meu chefe, que na época eu era chefe ainda, ele me chamou pra gravar, né? E ele tava com um cordão assim, sabe aquele escrachá de cordão? Uhum. Que era da Band Esportes, se não me engano. Era da Band Esportes. Eu falei, nossa, ele gosta de futebol, ele gosta de esportes. Porque tá na subprefeitura, tá com crachá de um lugar que ele já trabalhou, aí eu fiquei prestando atenção, né? Jornalista é assim, fica pensando nos detalhes pra fazer pergunta depois, pra investigar a pessoa. Acho que já tem aquele negócio de ficar prestando atenção. Aí eu tava com um projeto na época que se chama Futebol pra Mulher, e eu mencionei ele no meu currículo, né? Porque eu não tinha nada no currículo, eu nunca tinha trabalhado. Tinha acabado de começar a faculdade, então eu tinha que ter algum projeto extracurricular, né? Aí eu tinha esse projeto que era fazer com as minhas amigas aqui. A gente falava sobre futebol feminino em geral. E foi logo quando começou a obrigatoriedade do futebol feminino no Campeonato Brasileiro, né? Então a gente tinha muita coisa para falar. E meu chefe, ele se interessou por isso. Aí eu fiquei amiga da assistente dele. No dia que eu fiz a prova, lá para trabalhar na subprefeitura, eu fiquei conversando com... Opa! Voltei aqui que a minha... Meu celular parou de carregar. Peraí, só um pouquinho na tomada. Senão não desliga. Rapidinho. Tá bom. Está carregando. Agora tá. Certo? Certo. Então, voltando. Aí eu tava fazendo a prova, eu fiquei conversando com a assistente desse meu chefe um bom tempo. E a gente falou de várias coisas legais, né? E ela... Aí depois eu fui descobrir que ela falou pra mim, quando eu já tava lá dentro, que ele tinha ficado em dúvida entre duas pessoas. Eu e uma outra menina. Só que ela falou pra ele, não, contrata aquela menina lá que falou pra você que gosta de esporte. Ela é muito legal. E ele, como tava na dúvida entre mim e a outra menina, e essa assistente dele já tinha gostado de mim, ele acabou escolhendo eu. Aí ele falou pra mim depois que gostou, né, É porque eu sempre fui muito sonhadora, eu falava pra ele várias coisas, e ele me abria muitas portas pra mim, ele falava, me dava, assim, sabe quando você quer começar a pescar e você não sabe como é que você faz? Ele me chegou assim com a rede, ele chegou com tudo pronto, ó, você vai lá e faz isso.
Ele foi essa pessoa. Depois acabei conhecendo outras pessoas lá na subprefeitura também, que me ajudaram bastante. Mas o meu primeiro estágio foi lá, fiquei lá 7 meses. E, de verdade, eu gostei muito de estagiar. Se eu pudesse dar uma dica para estudantes de comunicação, é para trabalhar em algum momento em órgãos públicos, porque eu fui muito feliz na subprefeitura. Eu só saí de lá por causa da pandemia. Porque senão eu acho que eu teria terminado a universidade trabalhando na subprefeitura. E depois 2 amigos meus da faculdade também entraram em subprefeituras e eles disseram a mesma coisa para mim, que eles adoraram. Porque assim, acho que é ali que está a essência do jornalismo hoje. Acho que no órgão público. Porque ali demorou um pouquinho mais para pegar toda essa tecnologia de hoje. Você precisa ir para a rua para você conseguir informação. Eu fazia, como fala, clipping. Sabe esses clipes que a gente pega hoje na internet? Pesquisa alguma coisa sobre uma pessoa, vai lá e salva tudo na nuvem, por exemplo. Não, eu tinha que pegar o jornal, ler o jornal, ver se tinha alguma matéria sobre uma pessoa, recortava do jornal e colava para o nosso feed. Nossa, eu adorava fazer isso, a minha era o máximo. E minha professora falava, nossa, que coisa velha. Não, eu fazia isso lá, eu fazia amava. Meu primeiro texto no jornal, peguei o jornal, colei o jornal assim na minha parede, eu falei, nossa, isso aqui vou guardar o resto da minha vida. Tenho até hoje guardado. Órgão público, trabalhar em subprefeitura para mim foi incrível mesmo, de verdade. Se eu pudesse, eu ficava mais 7 meses. Foram só 7 meses, mas foram os 7 meses que eu mais aproveitei de verdade. E como que você encontrou esse seu novo estágio que você está estagiando na Record? Como foi para você esse processo? Você conhecia alguém? Foi indicação? Você que mandou o currículo para eles? Como foi? Então, até hoje eu não sei como que aconteceu. Porque quando eu comecei a faculdade, eu saí mandando currículo para tudo que era site. Site e e-mail. Eu lembro que em algum momento a Record abriu um processo seletivo e eu mandei um currículo por e-mail. Eu lembro que eu fiz isso. Só que eu não lembro qual e-mail que foi, não lembro nem se era um e-mail de verdade. Só que foi a minha única tentativa. Ou foi uma, foi 2 vezes que eu tentei, mas foi bem no comecinho da faculdade. Eu não tinha nada no meu currículo, acho que eu nem tinha entrado ainda na subprefeitura. Aí eu deixei quieto, porque eu já estava lá, né? Quando aí eu saí da sub em julho de 2020. Acho que foi em julho? Não, foi em maio. Saí da sub em maio de 2020. Mas como estava tudo parado e eu tava de férias na faculdade, tava começando, quase entrando de férias, eu tava em casa, eu falei, vou esperar um pouquinho mais, porque naquele momento eu tinha esperança de que eu fosse voltar para a sub ainda, porque eu achava que a Covid ia passar rapidinho. Uhum. Aquela inocência das pessoas, não, só uma gripezinha, daqui a pouco eu vou embora, coitado. Eu achava que eu ia poder voltar para a sub ainda, porque eu não queria sair de lá, eu queria continuar lá. Aí eu fiquei acho que uns 2 meses sem mandar currículo para nenhum lugar, na esperança de poder voltar. Quando eu percebi que não ia dar para voltar, porque eles não o governo não estava deixando contratar novos estagiários por causa do risco da pandemia, eu falei, vou tentar outros estágios. Aí eu comecei a mandar para muito lugar, mas eu não conseguia de jeito nenhum. Mesmo com o currículo já com a subprefeitura, que eu achava que isso pudesse ajudar, né, eu não conseguia por causa da pandemia, não tinha quase nenhum lugar pegando estagiário, e os que estavam pegando só top de linha, e eu não me achava top de linha para entrar nos lugares, né? Tinha lugar que eu nem mandava. Aí eu consegui um estágio no finalzinho do ano para ir trabalhar numa agência de marketing. Assim, não era na área de jornalismo de fato, era na área de comunicação, eu poderia trabalhar lá tranquilamente, mas não ia ser uma coisa que eu gostava, não ia ser de fato jornalismo, e seria um trabalho home office. Também não gosto. No dia que eu estava fazendo o teste de aptidão, eu já tinha passado, fui fazer aquele teste de saúde, sabe? Quando você precisa para entrar na empresa, estava tudo certo, estava com o contrato na mão, eu estava voltando do teste, recebi uma ligação de número privado, e eu não consegui atender. Eu estava dentro do ônibus. Aí eu fui ver no meu celular, esse número já tinha me ligado 1 semana antes. Eu também não tinha visto. Aí eu tentei ligar, não tinha como ligar, porque era privado. Aí em seguida me ligaram de novo. Aí eu peguei e atendi. Aí uma mulher falou, oi, aqui é da Record TV, a gente quer fazer uma entrevista com você, para você estagiar no Cidade Alerta.
você tem interesse? E eu assim, com a pasta na mão, com o contrato do outro estágio, o telefone na mão. Quero, moça. Quero fazer. Maluca na cabeça. Aí ela falou, ó, já é amanhã, tá? Aí eu falei, tá bom, eu faço. E eu tava trabalhando com meu pai, ele tem uma loja de polimento de carro. Eu tava ajudando ele na loja dele, né? Aí eu participei dessa entrevista na loja dele, dentro do banheiro. Sentei no chão, coloquei o celular assim e fui fazer a entrevista. Aí foram, se eu não me engano, foram 3 fases. E a minha sorte é que foi muito rápido. A Record me respondia muito rápido. Ah, passou para a próxima fase, vai para outra. Porque a outra empresa que eu tinha passado estava esperando o contrato pronto e tinha um período. Se eu não entregasse o contrato, eu perdi aquela vaga. E eu querendo passar na Record, mas com medo de não passar na Record e perder o outro estágio. Então foi uma saia justa muito grande. Eu fui passando, até que eu cheguei na última fase de entrevista com o gestor. Aí era o gestor já do Cidade Alerta. Eu falei para ele, olha, vou ser sincero com você. Eu passei em outro estágio, eles estão só esperando eu assinar um contrato, mas eu não quero ficar lá, eu quero ficar aqui. Então você tem que me contratar. Aí era capaz do cara falar assim, então se vira, porque eu não vou ficar me apressando por causa de você, não. Aí, mais uma vez, eu escutei ele falar, eu estou em dúvida entre você e uma outra pessoa, uma outra menina, mas eu acho que eu vou ficar com você. Ele falou para mim isso. Eu só não posso dar certeza ainda porque o RH precisa ver a documentação. Amanhã eu te passo. E esse amanhã, quando ele me falou isso, era o último dia do outro estágio. Caramba! Então, assim, eu tava no tudo ou nada de verdade. Aí, deu 6 horas do dia seguinte e a Record não tinha me respondido e o outro estágio mandando mensagem. E aí, conseguiu o contrato, não sei o quê. 6 horas em ponto, liga o RH da Record. Tudo certo, você foi contratada, você já pode vir aqui na segunda-feira pegar seus documentos, não sei o que, não sei o que. Aí veio o alívio. Aí eu fui descobrir, depois de um tempo, onde é que vocês conseguiram meu currículo? Porque eu mandei um currículo para vocês no começo da faculdade, não tinha nada. Aí eles me disseram, não, a gente achou você no portal empregos.com. Eu nunca mandei currículo para esse empregos.com, porque ele é pago. Ai, meu Deus. Até hoje eu não sei como a Record me achou. Foi uma coisa assim, totalmente... Acho que era para ser mesmo. Porque eu não sei como que aconteceu. Aí a outra empresa ficou bem chateada comigo. Eu pedi desculpa várias vezes. E eu fiquei conversando com o meu antigo chefe, o da subprefeitura. Eu conversando com ele, me ajuda aqui, ele me ajudando. Ele, ó, conversa com a outra empresa. Vai dando uma enrolada neles aí. E eu chorando de peso na consciência com a outra empresa. Só que eu tinha que escolher o que era melhor para minha carreira, né? Uhum. Por mais que a outra empresa fosse boa, ter uma emissora no currículo é muito melhor do que você ter só uma agência, né? E meu outro chefe, assim, super comigo, ó, você faz isso, faz isso, faz isso. Aí a outra empresa ficou chateada comigo, mas acontece. Acontece, né? Um dia, quem sabe, né? Uhum. Sim, não, mas é super assim, gente. Como assim a Record bate na sua porta e você vai falar não pra Record, gente? De jeito nenhum. Pelo amor de Deus. Hoje me carrega, me leva, não tem problema. Aquela coisa, né? Não tem problema nenhum. Foi bem isso mesmo. Eu falei, moça, eu quero tudo a ver comigo. Não, mas comigo foi bem rápido também. Essa questão, assim, eu tava já há 1 ano e meio parada, porque eu terminei o ensino médio em 2019. E aí, tipo, eu passei 2020 o ano todo, tipo, mandando currículo, assim, via LinkedIn e várias coisas, assim. E ninguém, tipo, acho que eu fiz, sei lá, uma entrevista, assim, tipo, mas também, sabe, não passava nem nada. E aí foi pandemia, né? Sim. E aí eu lembro que eu recebi um e-mail de uma entrevista. O salário, tipo, maravilhoso, perto da minha casa. Tipo assim, com vários benefícios e estagiário, né? Aí, beleza, a moça me ligou, eu conversei com ela, bati um papo com ela e tal. Beleza, aí ela falou assim, olha, mas eu não tenho resposta, não tenho nada pra você ainda. E aí, na outra semana, um professor meu liga perguntando se eu tô trabalhando ou não e tal. Aí eu falei, olha, eu não tô trabalhando. Ele falou, olha, então o RH da Record vai entrar em contato com você. Eu falei, o quê? Só que isso era uma quinta-feira, né? Amado! Pois é, isso era uma quinta-feira. Eu falei, ó, quinta-feira, acho que na segunda-feira eles me mandam
me ligam, fazem alguma coisa, né? Na quinta-feira mesmo eles me ligaram, falaram, olha, tem uma entrevista, você quer vir e tal, é amanhã. Eu falei, caramba, tipo, né? Uma coisa atrás da outra. Eu falei, não, vou. Aí fui, cheguei lá, fiz a prova, fiz a entrevista, né, com a moça da RH, e isso ficou muito marcado comigo, né? Ela perguntou assim pra mim, o que você tem de diferente pra dar pra Record, né? Eu falei, então, moça, eu não tenho nada pra entregar pra vocês. Vocês têm muito mais a me oferecer do que eu oferecer a vocês, né? Eu sou estudante de jornalismo, eu não tenho nada pra oferecer a vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais a me oferecer do que eu oferecer a vocês. E ela ficou olhando assim pra mim, tipo, caramba, tipo assim, eu não esperava isso, né? Eu esperava que ela fosse vender o peixe dela. Eu falei, não, gente, não tem nem o que vender. Eu fiz isso também, assim. Eu falei, gente, eu não tenho nem o que vender pra Record, gente. Porque eu não sou... a mesma coisa. Eu falei, olha, acho que eu tenho mais a aprender do que a oferecer aqui. Sim, com certeza. Eu falei, moça, eu não tenho nada pra oferecer pra vocês. Vocês têm muito mais, eu tenho muito mais a ganhar aqui do que vocês comigo. Quem tá ouvindo esse podcast aqui e quiser entrar na Record, siga o nosso exemplo. Porque eu fiz a mesma coisa. As outras pessoas lá, não, porque eu fiz não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não fiz nada. Isso é que eu faço. Não, e o pior é que, tipo assim, esse é o segredo. Sim, e o pior é que, tipo, eu ainda tava, tipo, pensando se eu ia começar um podcast ou não, né? E aí eu também falei, olha, eu tô pensando em começar um podcast, mas assim, não é nada certeza. Vou, né? Aí expliquei mais ou menos o conceito pra ela, né? Porque, tipo, foi tudo tão assim na mesma semana, que foi na semana que eu tava falando com as minhas amigas sobre isso, e aí, tipo, eu tava falando pra ela sobre o que eu queria fazer, e foi tudo assim, tipo, na mesma semana. Aí eu saí de lá e a moça do RH falou assim, olha, talvez demore um pouco para você ter uma resposta, né? Porque a gente só vai ter mais, tipo assim, a efetivação de mais algumas pessoas lá pro dia 14. E isso era maio ainda. Era maio e era, tipo, a efetivação ia ser lá para 14 de junho. Eu falei, caramba, tipo, fiquei pensando, né? Falei, meu Deus do céu, mas já saí de lá aflita. Aí eu tô saindo, né, da Record. Aí eu tô saindo e tem um cara chegando, né? Aí ele olha pra mim e fala assim, moço, eu posso tirar foto aqui na frente da Record? Eu falei, moço, eu não trabalho aqui não, moço. Eu não trabalho aqui não, moço. Eu estou simplesmente saindo. Eu falei, moço, eu tô saindo de uma entrevista, mas não sei, acho que você pode tirar foto, né? Aí beleza, aí saí de lá. Aí no sábado, a minha atual chefe me mandou mensagem no WhatsApp, falou, oi, tudo bem? Tá ali, tal. Aí ela falou assim, olha, eu posso conversar com você na segunda-feira? Eu falei, pode, né? Só que na segunda-feira era o dia que eu ia estar me mudando de casa, né? Então eu ia estar sem internet, sem nada. Aí eu fui pra minha igreja, fui pra lá, porque eu tenho assim, da internet de lá, fui pra lá fazer entrevista lá. Aí eu achei que ia ser. Aí eu achei que ia ser tipo uma entrevista mesmo, que ela ia me perguntar algumas coisas, que nada. Ela já falou assim: olha, você vai fazer isso, isso e isso. A gente trabalha assim, assim, assim. Eu falei, caramba, aí ela falou assim: né, você vai entrar assim. Aí depois ela me mandou, tipo, uns vídeos pra eu fazer de exemplo pra ela, né? Tipo, escrevendo e tal. Aí mandei pra ela gostou. E aí, tipo, passou algumas semanas, a RH entrou em contato comigo pra eu ir lá pro dia pra efetivação e tal, e pra assinar contrato e tudo mais. E eu fiquei super feliz, porque tá sendo meu primeiro emprego, né? Então é meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, e já tá sendo na Record. Sim. E eu fiquei super feliz. Mas quais programas mais que você fica mais na parte de social media? Não é na parte. Todo mundo tem essa dúvida, vamos lá. Eu trabalho. É porque eu fico mais em social media, entendeu? Aí eu fico pensando, será que sou só eu? Não, eu não trabalho na parte de mídias sociais, não. Eu trabalho, a gente fica assim, a gente assiste os programas e a gente vai pedindo os cortes. Então, tipo assim, vamos dizer que agora tá passando algum trecho, das 4h03, aí eu anoto o GC que tá passando lá, sei lá, morre mulher atropelada por carro. Aí eu anoto isso, e aí eu coloco se ele vai subir só no CMS, que é o que vai direto pro R7. O CMS também. Ou se vai subir se pode subir no CMS, no YouTube, no Play Plus, em todos esses lugares. E aí, depois os vídeos chegam cortados, aí eu faço linha fina, faço título, faço linha fina, faço uma descrição, coloco o hashtag e sobe pro R7, depois a gente posta no YouTube e no Play Plus. É isso que eu faço praticamente. Entendi. Eu pego esses vídeos. Olha, aí sim, hein? Eu pego, agora eu sei quem é que faz. Quando eu preciso de algum vídeo, assim, agora os mais antigos também, que no caso não era você, mas quando eu preciso eu vou lá tudo no CMS. Eu pego tudo lá. Mas quando eu comecei, eu ficava bastante no CMS para pegar vídeos de Câmera Record, Domingo Espetacular, Repórter Record de Investigação. Eram os que eu mais ficava, antes de ficar só em cidade. Mas que coincidência. Sim.
Não, mas é muito bom, assim, sabe? Tá sendo muito gostoso, tô aprendendo muita coisa mesmo, tipo, é uma porta aberta, assim, que você fala, caramba. E aí eu fiquei pensando, falei, caramba, gente, a gente tá começando aqui, né? Estamos começando na Record. Pra onde que a gente vai, né? Qual vai ser o Então, eu futuro? fico pensando isso. Nossa, se eu comecei aqui, imagina que o futuro tá guardando pra mim. Exatamente. Tomara que seja uma coisa muito boa. Sim, eu fico muito pensando nisso. Eu falo, caramba, gente, olha onde eu tô, olha onde eu tô trabalhando. Mas eu não vejo a hora Você me de... conheceu, Yasmin? Uma dúvida minha. Até hoje eu não sei como. Vamos lá, vamos pro confessionário agora. Eu tava no LinkedIn e aí eu encontrei, eu não lembro o nome da menina, eu sei que eu encontrei uma menina e eu acho que ela tem conexão com você lá no LinkedIn também. E aí apareceu como relacionados, né? E aí, tipo, eu vi lá você e falei, caramba. Aí eu tava vendo as coisas que você tinha no seu LinkedIn e eu vi que você tinha Instagram. Aí eu fui te seguir no Instagram e tal, aí eu vi. Aí eu falei, gente, legal, né? Interessante. Porque como eu nunca fui pra Record, então eu não conheço nenhum outro estagiário, não conheço ninguém praticamente assim, né? Eu falei, que legal, gente, né? Uma pessoa assim, que trabalha na Record também, vamos tentar. E aí eu mandei mensagem pra essa menina e tal, conversei com ela um pouquinho, mas eu não lembro se eu segui ela no Instagram, não lembro. Mas aí eu segui você no Instagram, aí eu comecei a ver que você falava sobre jornalismo esportivo, eu comecei a ver que você, tipo, interagia bastante nas redes sociais, eu falei, caramba, gente, vai ser muito legal entrevistar ela, porque a gente trabalha no mesmo lugar, a gente tem o mesmo nome, temos muitas coisas parecidas. Então eu falei, caramba, ia ser muito legal. Então foi pelo LinkedIn, te encontrei no LinkedIn, Nossa. Aí depois eu encontrei você no Instagram. Pois é. Gente, meu LinkedIn tá lá um tempão. Depois que eu entrei na Record, nunca mais coloquei nada. Preciso mudar ele. Mas, ó, fica pensamento positivo, porque eu fiquei 4 meses em casa também. 4 meses de home office, porque eu não tinha computador pra mim na redação. Só que eu enchi tanto o saco do meu chefe. Eu enchi tanto saco. Eu não aguento mais ficar em casa. Meu computador não presta, de fato, não presta mesmo. Por isso que eu não consegui manter meu canal no YouTube. Que aí, uma menina, quando ela entrou, ela foi substituída, não, ela foi emprestada para as Olimpíadas, que trabalha comigo hoje, né? O meu chefe emprestou ela para as Olimpíadas porque ela gosta de esportes. Aí o computador dela ficou livre. Ele, Yasmin, você quer ir 2 semanas para Record? 2 semanas de Olimpíadas, ela vai sair, você fica lá e depois você volta para sua casa. Aí eu falei, quero, claro. Cheguei na redação com 2 semanas, já falei, tem computador livre aí para mim? Vou pegar para mim. Eu fui ficar no computador velho lá, que ninguém usava, tava tudo desativado. Aí eu falei, gente, vocês podem conseguir arrumar pra mim? Comecei a falar com o pessoal, arrumaram, aí eu falei pro chefe, não vou mais embora não, vou ficar aqui. Deu as 2 semanas, eu peguei aquele computador velho, porque mesmo o computador que ninguém usava na Record, é melhor que o meu aqui na minha casa. Aí eu peguei e fiquei lá usando ele. Sim. Não, mas eu não vejo a hora de eu poder ir lá e ficar um tempo, né? Claro que eu não sei, né? O que o futuro vai gostar. O futuro me aguarda, né? Mas eu quero muito ter essa experiência, né? De ir todo dia pra lá e ver como que funciona, porque deve ser uma loucura, né? Então, eu quero viver isso. Dá um medinho na hora de voltar também, mas tudo bem. Acontece. Não, mas é muito legal isso. E é muito legal conversar com alguém que tá passando pelas mesmas coisas que eu, assim, né? Mas, nossa, tem sido, tipo, um sonho realizado, porque eu fico olhando, assim, tipo, pra maioria das pessoas, assim, da minha turma, a maioria não trabalha com jornalismo, a maioria trabalha com outras coisas, e, tipo, acho que tem eu e mais umas 2 pessoas, assim, que trabalham efetivamente com jornalismo. As outras pessoas todas trabalham com outras coisas para conseguir manter a faculdade e aí, com isso, conseguir um trabalho em jornalismo, né? Mas aí, tipo, eu fico super incentivando as minhas amigas, né? Eu falo pra ela, porque por mais que eu já esteja empregada, eu fico recebendo um monte de vaga de emprego, né? Aí eu encaminho todos os e-mails para elas, falo, manda currículo, vai lá. Porque, e daí, agora é sua vez. Sim, e é muito gostoso isso, porque é realmente experiência, né? Coisas que, sei lá, a faculdade ela é incrível em muitos aspectos, mas tem outros que você só vai vivenciar estando ali na prática. Tem pepino que você só vai conseguir resolver ali na prática e tudo mais, e é muito gostoso. E você falou assim, uma coisa que você falou no começo, é que, tipo assim, a maioria das pessoas que
que querem jornalismo é porque elas gostam de escrever, elas gostam de ler e tudo mais. Eu nunca fui uma pessoa de escrever, assim, eu sempre fui uma pessoa de me comunicar mais oralmente mesmo. Então, para mim, sentar e escrever é uma dificuldade, assim, que você não tem noção. Eu tenho que sentar aqui, me forçar, falar, Yasmin, você não levanta dessa cadeira enquanto você não tiver escrito que você precisa escrever. Porque para mim, assim, é realmente um negócio de transpirar, porque, caramba, é um negócio, assim, muito difícil para mim. Mas que, agora, né, tipo, eu escrevo todo dia, então não tem como, né? Então, eu tenho visto essa melhora, assim, até para fazer lead, essas coisas, assim, tem sido maravilhoso para mim. Sim. Eu acho que uma grande dificuldade minha que eu consegui melhorar no primeiro estágio era de ser rápida para escrever. Eu cheguei nesse primeiro texto que eu falei que foi para o jornal, eu tinha ido para esse evento e quando eu voltei, meu chefe falou, faz um resuminho do que aconteceu nesse evento, faz um texto para gente publicar nas redes sociais. E eu faltava quase menos de uma hora para acabar meu expediente, eu não conseguia, eu peguei 40 minutos para fazer um textinho pequeno. Eu ficava lá e apagava, ia, não sei o quê. Aí ele, Yasmin, você precisa de ter mais agilidade, você tem que escrever rápido. Aí, com isso, nesse primeiro estágio, eu comecei a escrever um pouco mais rápido, porque a gente fica naquela coisa de fantasiar, tipo, era uma vez, e faz os detalhes, e não sei o quê. Aí eu mudei bastante nesse primeiro estágio. Sim. E é uma coisa que eu tenho aprendido muito, assim, também. Nas minhas primeiras semanas, nossa, eu apanhava muito. Aí, às vezes, os redatores me mandavam um espelho, né? Tipo, com as coisas lá, com as informações que são faladas no jornal. E aí eu tinha que, tipo, escrever... Aí é porque assim, né? No começo me falaram uma coisa, depois me falaram outra, né? Então, assim, expectativa é realidade, né? Falaram, não, você pega o espelho, aí você escreve baseado no espelho. Aí depois chega outro e fala, não, mas você tem que escrever o que tá no espelho. Aí fica essa coisa, né? Mas aí... É muito telefone sem fio, né? Sim. Um fala, não, faz desse jeito. Eu falo, não tem nada a ver, é desse jeito que faz. Eu fico, gente, mas aí o que eu faço, né? Mas aí o que eu faço agora? Do jeito que um faz, eu faço do jeito que ele faz. O outro, ele faz de outro jeito. Beleza, então eu vou fazer do jeito que o outro faz, né? Eu fiz isso também. Fiz que isso também porque era muito complicado. Sim. E aí, tipo, eu queria escrever um monte de coisa, queria colocar detalhe. Aí eu assisti o vídeo pra ver se não tinha mais algum detalhe que eu podia colocar. Aí os redatores iam lá, apagavam metade do texto e falavam, não, minha filha, tem que ser direto ao ponto. Vamos lá, o que tá acontecendo? Tem que ser objetivo da televisão, gato. Exatamente. Aí eles iam lá e colocavam, tipo, né, mexiam algumas coisas assim. Mas hoje em dia tem ficado cada vez mais fácil, assim, mas ainda é muito, muito legal isso. Agora, eu queria que você me contasse de alguma experiência que você teve na faculdade, assim, que foi engraçada, pode ser de trabalho, que você fez, alguma coisa assim, ou algo que te marcou, assim, na faculdade. Alguma experiência, assim. Ixi, agora tem tantas que eu não vou conseguir lembrar rápido assim, não. Tem uma assim. Eu gostava, como eu estudo perto da Paulista, né? Eu sempre ia com os meus amigos fazer nossas pautas lá. Tinha que fazer trabalho de fotografia, precisava de alguma coisa, vamos lá na Paulista, a gente pega alguma coisa lá, vamos no centro, porque a gente estava sempre pertinho. Eu estava na Liberdade, estava na Paulista, estava na praça lá na São Bento, na Sé, a gente sempre estava bastante por ali, nesse meu primeiro ano de faculdade, que foi 1 ano só, né, presencial. Aí teve uma vez que eu fui com um amigo e uma amiga minha. E a gente... Era um dia de pegar pauta. A gente falou, vamos pegar várias pautas aqui hoje, a gente vai falar bastante coisas. Fomos em um restaurante árabe, se não me engano, árabe, sírio. Algo relacionado assim. A gente foi, porque a gente queria provar a comida, contar um pouco a história do local. Aí, de última hora, a gente trouxe na internet, foi lá e pesquisou o nome do dono do restaurante. Perguntamos pro garçom se ele tava lá, ele tava. Aí, sabe que ele pode dar uma entrevista pra gente? Pode. O cara desceu na hora, deu entrevista pra gente, com o sotaque dele, a gente entendendo tudo. Foi uma coisa assim, super de última hora, e ficou muito legal. A gente acabou perdendo esse material depois. Porque... Nossa! A gente acabou perdendo, porque a minha amiga era começo de faculdade, minha amiga não sabia ainda mexer na câmera, e ela não sabia como arquivar os materiais, ela perdeu. Muito triste. Mas fica a história para contar, né? A gente entrevistou esse rapaz, aí comemos a comida muito boa também, a comida típica. Aí voltando, a gente estava ali naquela ponte ali da São Bento com... Esqueci até o nome do local.
Mas enfim, a gente estava numa ponte ali e tinha uma equipe de televisão filmando. O que a gente foi fazer? A gente foi curiar, né? 3 estudantes de jornalismo no começo da faculdade, a gente foi curiar. Falar, não, que eu estudo jornalismo, e não sei o quê. Tipo, o que se importa, querido? Aí a gente chegou lá, quem tava filmando? A Record. A Record tava lá filmando. Que legal. Um ano antes de entrar na Record, eles estavam pegando pessoas para falar sobre a Fazenda. Era dia de externa, estavam falando sobre a Fazenda. Aí, eu não sei nem se pode falar isso, mas eu vou falar. Se o dia for processar, Record não me processa, amo vocês. Eu tava lá, aí eles... Você assiste a Fazenda? Eu falei... Não. Aí eles não tem tema. Ó, pega aqui a pauta. Aí eles pegaram assim, ligaram o papel. Lê aqui alguma dessas histórias e fala que você gosta dessa história. Aí tinha uma lá, que era uma briga, que era para falar sobre as brigas mais famosas da Fazenda, né? E tinha uma que eu conhecia, porque foi tão famosa que eu peguei esse rolê todo dessa fofoca aí. Aí eu, pra mim, a parte mais legal da Fazenda, a briga mais histórica, aquela que tal pessoa fez tal coisa. Aí eu falando, assim, depois entrou no Hoje em Dia. Aí tem até hoje essa foto postando. Quando eu fui contratada de fato na Record, eu peguei a foto do dia que eu dei entrevista para eles lá na ponte de São Bento, e coloquei a foto do meu crachá e fiz uma comparação. Menos de um ano de diferença, eu estava lá dando uma entrevista de curiosa como estudante de jornalismo, e hoje eu tô aqui no primeiro dia de emprego. Acho que essa foi uma história que eu nunca vou esquecer. Nossa, muito legal. Caramba! E agora trabalhando na Record, me conta uma experiência assim que te marcou, alguma coisa engraçada, alguma coisa do dia a dia que você achou que seria de um jeito e é de outro totalmente diferente. Olha, o trabalho que eu faço lá, o local que eu tô, é um clima bem pesado, né? Porque a gente está sempre falando sobre notícias trágicas e ter coisas assim que sejam mais leves, foi bem difícil. Para mim foi bem difícil para me adaptar, na verdade. Eu toda noite estava tendo um pesadelo porque eu sonhava com os casos que eu noticiava. Foi um pouco complicado para mim. Mas de coisa boa mesmo, eu tive a oportunidade que eu gosto bastante de comentar, foi de conhecer o Bruno Peruca, que ele apresentava o programa aos sábados, né? Agora ele saiu da Record. Ele foi apresentado para o Brasil inteiro pelo Marcelo Rezende, que eu gostaria de ter conhecido. Ele foi apresentado para o Brasil inteiro por ele, e aquele mesmo repórter que foi apresentado pelo Marcelo é o apresentador que eu conheci. O Bruno, eu tive uma experiência com ele de 2 semanas, que foram 2 semanas que o Bart pegou férias, e o Bruno ficou apresentando o Cidade Alerta todos os dias. E todos os dias eu ia lá pro estúdio para gravar ele, igual eu gravo o Bart, né? Gravar um videozinho para o Instagram, chamando o pessoal para assistir. Já estamos no ar, vem assistir. Toda vez que eu ia gravar o Bruno, ele vem aqui, vou te mostrar como que funciona o estúdio. Aí ele pegava, me mostrava lá o teleprompter, depois ele ia lá e me mostrava os pontos de audiência, e me mostrava não sei o quê, e ele mostrava tudo. Ele tinha uma paciência. Aí, as histórias que o Marcelo Rezende contou para ele contou para mim. E assim, ele me adotou em questão de 2 semanas, como se eu fosse uma estagiária que ele conhecesse há anos. Aí onde ele me levava, aí ele ia fazer o cabelo, ele, vem cá que você vai fazer um vídeo meu agora. Porque eu tinha que produzir conteúdo para as redes sociais, só que eu não tinha muitas ideias, eu não entendo muito dessas coisas, eu tô começando ainda. E ele já tem mais prática, né? Ele, você vai fazer assim, eu vou te ensinar, você fala que foi você que fez, tá? Não fala que fui eu que te dei ideia, não. Aí teve um TikTok que eu gravei, que ele foi guiando tudo, ele fez o roteiro todinho. Aí ele, você faz isso, pega a câmera, joga pra lá, pega a câmera, bota pra cá. Aí teve uma hora que, quando tava tudo pronto, ele, quer que eu edito pra você? Eu vou editar. Aí eu, Bruno, não, o trabalho é meu. Esse trabalho é... Você só apresenta o programa, deixa que eu... Ele, tem certeza? Então tá bom, então. Ele foi tipo um paizão, sabe? Ele foi muito legal. Acho que uma pessoa que todo mundo deveria conhecer um dia é o Bruno. Ele foi uma das partes mais leves, assim, que eu tive no programa. Não que seja pesado, eu gosto muito de trabalhar lá. Mas é bem hard news, sabe? Bem triste, por exemplo, da morte da Marília. É uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu não consegui, tipo, saiu uma lágrima no trabalho, mas quando eu bati o ponto e fui embora, eu chorei no ônibus, chorei no metrô, chorei pra caramba, porque foi muito pesado. Ainda mais que foi durante o ao vivo,
A gente tá naquela curiosidade. Tá, é ela ou não é ela? Tá viva ou não tá viva? Sabe? Foi muito... E eu tive que dar a notícia. A primeira pessoa que que eu peguei, o Bart não deu a entrevista, a notícia ao vivo. Ele deu pra mim primeiro. Caramba. Ele, é oficial, Marília Mendonça, sabe? E eu lá tremendo, filmando ele. E eu não estava acostumada, eu não estou acostumada, eu não quero nunca me acostumar com isso. Se Deus quiser, eu não quero nunca me acostumar com notícias desse jeito. Mas uma parte mais leve, que eu guardo com carinho, da Record, foi quando eu conheci o Bruno, porque ele me apresentou um lado do jornalismo policial, do jornalismo investigativo, que eu não conhecia, que é você conseguir passar a informação de uma maneira um pouco mais leve, sabe? Você não levar aquilo para você, por mais que seja muito difícil, você não sugar aquela energia negativa, mas tem como você conseguir fazer isso de uma maneira mais leve. E o Peruca, ele me ensinou isso. Eu não tô aprendendo ainda, né? Muito legal, muito legal. Yas, eu só queria te agradecer, porque foi um papo muito incrível. Acho que deve ter sido maravilhoso para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo. Então, eu só queria muito te agradecer, porque, assim, você nem me conhecia, eu já cheguei com a ideia aí do podcast, você super aceitou. Então, tipo, eu fico super feliz. Eu fico super feliz com essas coisas. Acho que por ser jornalista, né? Tipo, quando a pessoa já aceita, você fala, ai, glória a Deus. Ufa, menos uma coisa, né? Tipo, já é maravilhoso, né? Menos um problema na minha vida. Sim. E eu acho que essa área de comunicação, assim, ainda cresce muito. Acho que tem muita gente que está chegando e que tem muito para crescer, assim, muito para acrescentar. Eu não sei, eu queria que, para finalizar aí, eu queria que você deixasse um conselho aí para alguém que está querendo entrar na faculdade de jornalismo ou alguém que já está cursando jornalismo. Dê aí um conselho para alguém. Vai sem medo mesmo. Se você tá com medo, pega o medo debaixo do braço e vai com ele, então. Mas, assim, enfrenta, porque para mim a melhor parte do jornalismo é você poder conhecer tudo, você poder vivenciar tudo, não tá preso a nada. Então, se você quer trabalhar com isso, esquece tudo que fala, não vai dar certo, uma faculdade difícil, uma profissão complicada, ignora, porque se é a sua vontade, é só isso que importa. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até aqui. E é isso aí, gente. Até o próximo Bloomcast. Tchau, tchau.